Fala, meu povo, tudo bem com vocês? A gente vai dar uma mudada aí de química agora para física. A gente vai falar sobre trabalho. Quando eu falo trabalho, obviamente vocês já pensam logo naquela coisa de ir lá, marcar horário, fazer alguma atividade. Só que a gente está falando de trabalho em física, a gente está falando de trabalho de uma força. Então, basicamente, a gente faz trabalho todo dia, toda vez que a gente faz uma força em relação a uma distância, a gente está fazendo um trabalho. Então, o fato de você levantar e andar, você está fazendo um trabalho. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre isso. E aí, essa semana que vem, eu vou concluir a parte física, vou pelo menos tentar e vou passar uma atividade geral com todas as matérias, tanto química e física, porque já foi bastante coisa, eu preciso saber como é que vocês estão indo nessas questões, ok? Mas vamos lá. Trabalho de uma força. É o seguinte, pessoal, lá no comecinho do livro de vocês tem essa imagem aqui, ó, que é um cara que estava numa posição inicial do carrinho e ele vai empurrando o carrinho durante todo esse percurso até a posição final deste carrinho. Então ele percorreu uma distância. Para quem não lembra, a gente descreve em física a distância como ΔS. ΔS que seria a variação de espaço. Variação inicial, variação final. Ele saiu daqui, veio parar aqui. Lembra da setinha? Que significa que é uma grandeza vetorial porque ela tem que ter direção e sentido. Então o cara não saiu empurrando o carrinho de qualquer jeito. Ele empurrou o caminho daqui até ali, ele fez na horizontal, ele fez nessa direção, nesse sentido, ok? Então por isso que tem essa setinha aqui. Então vamos lá. Então, ó, ele para andar, percorrer aquela distância com o carrinho, ele teve que aplicar uma força. Então ele empurrou o caminho por todo esse percurso inicial e final. E aí a gente usa, lembra de força? A notação que a gente dá para força é a letrinha F, e também tem essa setinha em cima, porque é uma unidade vetorial, porque ele tem que botar direção e sentido nessa força. Ele tem que botar a força na direção e sentido que ele está mostrando aqui na figura. Ok? Então, o que é o trabalho? Nada mais é do que você aplicar uma força em uma determinada distância. Olha que coisa maravilhosa. Falando assim fica até fácil, né? Então, ó, o que é trabalho? Trabalho vai ser uma grandeza física relacionada à transferência de energia devido à atuação de uma força. Nesse caso aqui, ele não transferiu a energia dele para o carrinho sair andando. Então é basicamente aí. Realizamos um trabalho quando aplicamos uma força em um corpo e este, o corpo no caso, sofre algum deslocamento. No exemplo anterior, ele aplicou uma força no carrinho e o carrinho saiu andando. Então a gente teve um trabalho sendo realizado. Até aí tá molezinha, né? Então vamos lá. Não fica tão molezinha assim porque aparecem as fórmulas. Então olha só, para poder expressar matematicamente isso tudo que eu acabei de falar, a gente usa esta fórmula aqui. Esta letrinha aqui não é um T, tá, pessoal? Seria o T em grego, que é o famoso tal. Tal é igual a F vezes ΔS. Então, o tal é o trabalho, o F é a força aplicada e o ΔS é o deslocamento realizado por esse corpo em razão da força, ok? Geralmente a gente tem final e inicial. Então, vamos relembrar. O que é força? Força é massa vezes aceleração, ok? A gente tem que ΔS, ou variação de espaço, é sempre o espaço final menos o espaço inicial. Meu Deus, é um monte de coisa. É, mais ou menos. Vou fazer um exemplo para vocês para poder ficar mais claro. Opa, pulei demais aqui, ó. Uma coisa muito importante também é o seguinte: quando a gente fala em trabalho, a gente usa. Olha só, se a gente vai lá, sobe na balança, a unidade é gramas. Se a gente enche uma garrafa, a unidade é litro. Se a gente mede o tamanho de uma mesa, a unidade é metros ou centímetros, não sei, depende do tamanho da mesa. Quando a gente fala de trabalho, a unidade é o famoso joule, que é a mistura de força com distância. Então, N de força de Newton vezes massa não, metro, vai dar a unidade chamada joule. Então, toda vez que eu falar de trabalho, minha unidade final tem que ser joule, ok? E é o seguinte, olha esse exemplo aqui, ó.
Uma pessoa quer mudar a posição de um armário. Para isso, o empurra fazendo força constante paralela ao chão, com intensidade de 50. Essa é a força que ele aplicou. Ele aplicou 50 newtons de força. Então, aqui, ó, tá aqui aplicando 50 newtons de força. Sabendo que o deslocamento sofrido pelo armário foi de 3 metros, ou seja, ele andou com o armário, percorreu um espaço de 3 metros, determine o trabalho realizado pela pessoa sobre o armário. Então, ó, a pessoa está realizando trabalho em cima do armário, porque a pessoa está aplicando uma força. A pessoa está transferindo energia do bracinho dela para um objeto e esse objeto está se movendo. Então a gente está fazendo trabalho. Então vamos lá. Resolução. Eu tenho aqui ó, que força usada foi 50 newtons e que o meu deslocamento foi de 3 metros. Então eu vou fazer trabalho vezes força vezes deslocamento. Então eu vou fazer trabalho vezes 50 vezes 3 vai dar 150 joules. Então aquele carinha fez nada mais nada menos do que 150 joules de trabalho, ok? Aqui estava a fórmula que não tinha aparecido antes. Então, ó, tal é igual a F vezes ΔS, eu substituí todo mundo ali e achei que ele fez 150 joules de trabalho. Fácil, né? Tranquilo, daqui a pouco fica difícil. É o seguinte, pessoal, depois que eu falo de trabalho, eu tenho que falar de uma coisa chamada potência. A potência é uma grandeza física que nada mais é do que o trabalho realizado em um intervalo de tempo. Lembrando que o intervalo de tempo é sempre o tempo final menos o tempo inicial, igual ao deslocamento. Então, para poder calcular a potência, eu tenho que calcular o trabalho primeiro e eu sempre vou te dar uma informação de variação de tempo, ok? Então, ó, POT é potência, tal é trabalho e ΔT é o intervalo de tempo. Fácil, né? Tranquilo. Então, vamos lá. Opa! Uma coisa muito importante, a unidade de potência seria joules, que é a unidade de trabalho, e a unidade de tempo, que é segundos. Quando eu fizer joules dividido por segundo, eu tenho o famoso watt. O watt que vocês devem conhecer como a energia. Ah, gastei tanto watts da conta de luz. Se vocês puderem, olhem lá na continha de luz de vocês o watt que tem lá a quantidade de potência que vocês gastaram. Porque tem a potência elétrica. A gente vai chegar lá. Fiquem tranquilos. É o seguinte, pessoal. Isso aqui tá lá no livro de vocês. Tem até uma figurinha lá assim, ó, de um carinha, de um operário. Então, olha só. Em uma construção, o operário A, que é esse carinha que tá aqui embaixo, ergue a velocidade constante um balde cheio de cimento até a altura de 5 metros, onde está o operário B. Então, ele vai puxar essa corda aqui. Esse balde vai subir até aqui em cima, que é onde é 5 metros. Sabendo que o balde cheio de cimento tem massa de 10 kg, que o tempo que o operário A leva para erguê-lo é de 4 segundos e que a aceleração da gravidade local... Por que eu estou falando raios de gravidade? Vou pegar minha caneta. Calma aí. Por que eu estou falando de gravidade? Porque não está subindo, então eu tenho que fazer uma força contra a minha gravidade. Porque minha gravidade é para baixo, empurra tudo para baixo. Como eu estou fazendo uma força contrária à gravidade, eu tenho que considerar ela. E ele pede para você considerar ela como 9,8. Quem quiser arredondar, pode arredondar para 10, mas eu prefiro que use 9,8. Aí ele fala o seguinte, ó, calcule a potência desenvolvida. Então, ele quer saber quanto que vale POT. E aí, lembrando que POT, eu vou fazer um T feião aqui, que é o tal dividido por variação de tempo. Mas para poder eu chegar nisso aqui, eu preciso fazer algumas coisas antes. E olha que legal, ele botou os dados para você completar antes de você chegar nessa fórmula aqui. Então vamos lá, qual é a massa? Tá aqui, ó, 10 quilos. Então vou preencher aqui, 10 quilogramas. Qual é a gravidade? Ele mandou considerar 9,8. Então vamos considerar 9,8. A altura, qual é a altura que o carinha vai levantar? 5 metros. Beleza. 5 metros. Qual foi o tempo? O tempo aqui, ó. O tempo tá marcado aqui, ó. 4 segundos. Só que tem uma coisa. Para poder eu calcular trabalho, qual que é a fórmula de trabalho mesmo? Trabalho é igual a força vezes ΔS. Ok, Tayane, beleza. Mas para poder eu achar trabalho, eu preciso achar força. Qual que é a fórmula de força? Repara que eu estou usando todas as fórmulas até agora, ó. M vezes... fazer uma bolinha aqui, a aceleração. Quem vai ser minha aceleração nesse caso?
aceleração da gravidade, porque eu estou fazendo um negócio para subir. Então, eu vou fazer essa substituição, ok, pessoal? Então, ó, vamos lá. Eu vou substituir, primeira coisa, eu vou substituir massa. Quem que é a minha massa? Vou botar de caneta azul aqui, ó. Vou mudar a cor da minha caneta aqui. Então, minha massa é 10. Quanto que é minha aceleração? Vou fazer um vezezinho aqui, 9,8. Quando eu fizer essa continha aqui de 10 vezes 9,8, meu valor já vai dar uma aumentada, certo? Eu vou conseguir achar minha força. Então, eu vou colocar aqui, ó, que F vai ser igual. Quanto que é 10 vezes... Ah, essa aí é fácil, né? 10 vezes 9,8 vai dar 98. Beleza, então eu tenho 98 de força. Ok, só que meu trabalho, lembra que meu trabalho vai ser igual a força vezes o deslocamento, certo? Não é isso? Quanto que foi meu deslocamento mesmo? 5 metros. Então, eu vou colocar aqui que trabalho vai ser F multiplicado... Opa, F mais não, que agora eu já sei que é 98. 98 multiplicado por 5 metros. Quanto que vai dar isso? 98 vezes 5 vai dar 490. Olha que maravilha. Então, eu já sei que eu tenho 490 joules de trabalho. Eu preciso dividir esses 490 por quantos segundos? Que está falando? 4 segundos. Então, eu vou dividir 490 dividido para 4, eu vou ter 122,5 watts. Olha só como é que eu achei usando todas as minhas fórmulas. Ficou uma bagunça, né? Mas deu para entender. Vamos lá, pessoal. Olha só a resolução. Primeiro é preciso calcular... O livro bota bonitinho, né? Primeiro é preciso calcular o trabalho realizado pela força. Então, ó, o trabalho vai ser a força vezes... Quem que no caso seria a força, né? Vamos corrigir aqui, vou até apagar. Quem que seria a minha força? O trabalho não é força vezes deslocamento? Então, eu vou colocar aqui que minha força vai ser massa, lembra que força é massa vezes aceleração? Só que eu estou usando a aceleração da gravidade. Qual que é o meu ΔS mesmo? Já que eu estou subindo, ele vale, eu vou botar ele como H aqui, porque é de altura, ok? Então, minha fórmula que eu vou usar é essa aqui. Então, ele colocou a 10, que é a minha massa, 9,8, que é a minha gravidade, e 5, que é a minha altura. Quando a gente fez a conta lá, a gente achou 490, certo? 490 joules. Só que lembrando que qual é a fórmula de potência? É trabalho dividido por ΔT, pelo tempo. Então, vamos lá. Quanto que eu achei de trabalho? 490. Quantos segundos eu demorei mesmo, que a gente viu lá na outra? 4 segundos. Então, quando eu dividir isso aqui por 4 segundos, eu vou achar que minha potência foi 122, aqui ficou até mais bonitinho e organizado, né? 0,5 watts. Tranquilo, né, de resolver. Toda vez, pessoal, que eu estiver falando de altura, eu vou ter que considerar a gravidade, porque eu vou ter que ir contra ela, eu vou ter que superar essa gravidade, ok? E aqui eu tenho uma atividade para vocês fazerem. É o seguinte, ó, é um mapa mental. Eu não sei se vocês têm feito esse mapa mental, mas eu quero que vocês... Eu peguei um exemplo aqui de mapa mental e eu quero que vocês coloquem aqui no meio o título, trabalho, potência, o título do trabalho. Vocês vão puxar a setinha e vão falar, trabalho é isso, isso, isso. A fórmula de trabalho é essa aqui. A fórmula de força é essa aqui. A fórmula... Eu quero que vocês façam um resumo de toda essa aula que eu acabei de falar com vocês. Porque depois não vai precisar ficar olhando por várias páginas. Só de olhar para o seu mapa mental, você já vai conseguir identificar. E vai deixando espaço porque a gente vai acrescentar as energias, ok? É igual está aparecendo aqui, ó, energia potencial gravitacional. E uma coisa muito importante também é que esse seu mapa mental ele tem que ser, não é chamativo, mas ele tem que estar decorado, ele tem que estar... que você olha, você sinta prazer de olhar para ele e falar assim, pô, tá bonito esse negócio aqui. Esse meu resumo aqui tá maneiro. Então eu vou olhar para ele, pô, eu vou lembrar naquela hora que eu fiz aquele dever, que eu respondi aquilo, para poder você ir associando. Então a atividade de vocês é fazer esse mapa mental, tá bom, pessoal?
Não esqueçam de fazer esse mapa mental, por favor. Tá valendo ponto, hein?